Oi, turma do livro Com os Olhos do Coração, José Carlos de Luca. Qualquer coincidência. Rodrigo e Márcia são casados há 10 anos e ambos trabalham fora do lar. O casal tem um filho de 8 anos, que estuda um período integral. Rodrigo sai do trabalho e vai para o curso de pós-graduação. Márcia chega em casa às 8 da noite e, embora exausta, prepara o jantar, lava a roupa, arruma a casa. Quando Rodrigo, já bem tarde, chega da universidade, Márcia está sonolenta e indisposta para qualquer tipo de diálogo. O filho, por falta de companhia, está dormindo desde as 9, cansado do videogame. Rodrigo devora a comida, requentada, e com o corpo moído se joga na cama para mais uma noite. Ou talvez uma noite de sono tranquila ou de pesadelo. No fim de semana, ele vai para o futebol com os amigos e a esposa às compras do lar, e o desolado filho entregue aos cuidados da avó carente. Depois da macarronada de domingo, Rodrigo se esparrama no sofá e consegue apagar, mesmo diante dos reclamos do filho. Márcia, sentindo-se solitária, passa o dia em frente da televisão, esperando que a segunda-feira chegue logo para ter alguém com quem conversar. Esse é um modelo de família que a gente quase não vê, né, gente? Pessoas que se estranham dentro da tua própria casa, porque fazem atividades fora que deixam ser mais importantes do que a própria convivência dentro da sua casa. Se importam tanto com as coisas materiais, as conquistas materiais, aquela corrida pelo dinheiro para comprar, pagar, dar o de melhor, o conforto, o acolhimento ao seu filho. No entanto, falta aquele acolhimento emocional. E olha que o que nós vamos falar aqui hoje, como ele disse, né, são coincidências, são coisas que acontecem no acaso, ou é um reflexo da nossa invigilância? Vamos ver. Conviver é preciso. A casa não é apenas um refúgio de madeira ou alvenaria. É o lar onde a união e o companheirismo se desenvolvem. Olha bem quem falou isso, gente. André Luiz. Justo ele, que tem sim uma grande moral para dizer isso, porque ele caiu num umbral devido à falta de vigilância com a sua família. Ele era provedor da família, ele levava o sustento para a família. Ótimo pai no sentido de dar as coisas materiais aos seus filhos e à sua esposa, a ter uma boa casa, bom conforto, mas péssimo do lado emocional, pois era indiferente a todos na sua casa. Por ser o provedor, ele achava que ele era o máximo e que todos estavam ali para simplesmente obedecer e respeitar a ele. Devido a isso, ele não teve uma ligação de amor, de reciprocidade, de amizade com a tua própria família. Como a gente já citou aqui essa semana através dos estudos, não foi ninguém da sua família que conseguiu retirar ele do umbral. Foi alguém distante que via nele algo de bom, porque a própria família não via. Ele era indiferente a todos e todos passaram a ser indiferente a ele. Olha como isso é muito sério. Então a gente vai ver como que isso acontece de pouquinho em pouquinho, não acontece de uma hora para outra. É de gotinhas. É de gotinha em gotinha que o copo transborda. Presta atenção. Um bom relacionamento com a família demanda convivência entre os seus membros. Os dicionários registram que conviver é viver em comum com outrem em intimidade. Como afirmou André Luiz, o lar não é somente a casa e os objetos que a compõem. Não é apenas o local em que nos abrigamos das intempéries, nem tampouco onde só comemos e dormimos. O lar não é sinônimo de hospedaria. A casa é um dos componentes do lar. A vida em família pede proximidade física, mas também emocional, entre todos os seus integrantes. É dessa proximidade
que nasce a intimidade no grupo. A escritora Lia Luft observou que hoje sofremos com pouco espaço para o diálogo, para a ternura, para a solidariedade dentro da própria casa. Só a convivência pode restaurar esses valores, verdadeiros remédios para as doenças familiares. Na atualidade, com frequência, os filhos só se encontram com os pais já bem tarde da noite e a convivência se limita aos fins de semana, geralmente também marcados por diversos compromissos. Vivem os casais um paradoxo preocupante. Os filhos querem a atenção dos pais, mas estes, quando se encontram em casa, estão exaustos, pouco dispostos a conversar com quem quer que seja, quanto mais a brincar com as crianças. Mesmo que fisicamente próximos, a distância emocional abre vales imensos no relacionamento familiar, muitas vezes levando ao abismo da indiferença. Dirão alguns que as exigências sociais são grandes e que não há mais espaço para a vivência familiar. É verdade que hoje os pais estão submetidos a muitas pressões sociais. Querem dar aos filhos coisas que não tiveram na infância. Assunto que comentaremos mais tarde. Todavia, uma família feliz é aquela que, a despeito dos desafios da vida moderna, não perde a ideia substancial de que a relação é a essência, que não pode desaparecer. Necessitamos da presença do outro em nossa vida, de compartilhar os nossos sonhos, os nossos temores. Aliás, por que será que algum dia duas almas se uniram e resolveram viver juntas para o resto de suas vidas? Por certo, elas se amavam, tanto que não conseguiam viver longe uma da outra. E por isso resolveram conviver. Se essa convivência, porém, vai desaparecendo, com ela vai ruindo também o próprio relacionamento. Creio que o leitor estará perguntando como vencer esses desafios da vida moderna que roubam tanto tempo da convivência no lar. Se o mundo mudou, a família também precisa mudar. E quando falo em família, refiro-me aos seus integrantes. Se a família não vai bem, é porque não estamos indo bem e nossas atitudes carecem de reajustes. Há algumas perguntas que nos cabe formular. Numa escala de 0 a 10, qual é o grau de importância que você dá à sua família? A família precisa figurar como valor fundamental em nossa vida. Contudo, muitas vezes damos valor superior a outros setores de nossa existência, como, por exemplo, o trabalho, os amigos, o esporte ou mesmo as práticas religiosas. Se isso está ocorrendo, é quase certo que o grau de qualidade da sua relação familiar não é satisfatório. É deveras agradável ter sucesso profissional, mas o que adianta, por exemplo, ser um bom advogado se a família está indo à falência? De que valeria ser um excelente médico se sua família está na UTI? O sucesso profissional deve ser uma consequência do sucesso familiar. A minha proposta é aumentar o grau de importância que damos à família, pois sempre encontraremos maneiras de estar ao lado de pessoas que nos são importantes. Como posso ser mais presente em meu grupo? É uma pergunta importante, pois exige de nós medidas práticas para a resolução desse problema. Ser um indivíduo presente no lar não significa apenas dispor de um bom número de horas semanais para a família, mas, sobretudo, fazer com que essas horas sejam plenas. Que os minutos de que dispomos num dia durem uma eternidade. Ser uma pessoa presente no lar não se traduz apenas em proximidade física, já que podemos estar fisicamente próximos e distantes emocionalmente. Quando estamos com a família, precisamos nos entregar por inteiro. Aproveitar todo momento para que ela sinta o quanto ela é importante para nós. Para ajudá-lo a responder à questão acima formulada, vou apresentar algumas outras que indicarão situações concretas que talvez estejam a merecer alguns cuidados da sua parte.
Há quanto tempo você não brinca ou não conversa demoradamente com teu filho? Quando foi a última vez que você foi ao cinema com seu cônjuge? Porventura, seus pais não estão esperando uma visita sua? Quando foi a última vez que sua família se reuniu para uma refeição? Sem brigas. Tem comparecido às reuniões de pais promovidas pela escola do seu filho? Talvez sejam perguntas duras. Quem sabe você tenha concluído que se acha bem ausente no lar. Porém, o que importa é a oportunidade, que lhe chegou de mudar esse panorama, ou será que você acredita que esse livro chegou às suas mãos por acaso? Se dermos respostas positivas às questões formuladas, poderemos inaugurar um novo tempo na família, curando nossas relações do vazio da solidão. E isso não vale a pena o nosso esforço? Pois é, gente. O Deluca, ele cutuca a gente aqui pra caramba. Fala sério. Será que nós estamos dando conta da importância que tem a nossa família? Porque quando a gente forma a família, nós damos uma importância muito grande para o cônjuge. Nós damos uma importância muito grande no nascimento do nosso filho. São momentos que ficam para a eternidade, que ficam marcados, que nós trazemos pessoas em volta para comungar com a gente daquele momento. Nós fazemos festas, nós fazemos por onde todos possam estar dividindo com a gente aquele momento tão importante. Se é na rede social, a gente posta foto, a gente faz comentários. Existe aquele momento de euforia. Mas no nosso dia a dia, esse momento de euforia a gente vai deixando apagar. A gente vai deixando de lado pelos trâmites, pelos momentos práticos, social, econômico, político, religioso. A gente vai trocando a importância familiar por outras situações, por outras pessoas, por outros pensamentos, por outros sentimentos, e vai deixando a desejar, até chegar uma hora que aquela família também vai fazer, Tanto faz. Se essa pessoa não liga para mim, por que eu vou ligar para ela? A gente vai levando. Tem alguns casamentos que não convivem, sobrevivem. Tem alguns filhos que não veem a hora de chegar aos 20 e poucos anos e pedir a sua independência, ir embora de casa, porque não suportam conviver com os pais, que querem outros ares. E olha que eu estou falando de carteirinha, tudo o que eu estou dizendo, eu também cometi erros, eu também passei, ou eu passo. E será que isso é uma coincidência, um texto como esse? Será que veio à toa para a gente? Ou veio realmente para incomodar? E quando a gente se incomoda, aquilo toca. E a gente fala, poxa, peraí, vamos lá, vamos na causa. Porque se hoje eu passo tal coisa, tem uma causa. E onde foi essa causa? E quando a gente procura a causa no outro, o outro que é culpado, o outro que não entendeu, o outro que está fazendo, não é a causa. Porque a causa geralmente é o reflexo daquilo que nós fizemos. Ou seja, nós temos culpa no cartório, sim. Mas a gente também não vai resolver o problema se culpando. Para isso, Jesus diz que a gente tem que se perdoar. A gente tem que se dar uma nova oportunidade, como Deus dá a oportunidade todos os dias, com uma página em branco e fala, meu filho, vai lá e escreve uma nova história. Você tem capacidade de mudar. Você tem o livre-arbítrio. Viu que errou lá? Acerta aqui. Lá você não consegue consertar mais? Acerta partindo daqui. Tua página está em branco, você vai escrever. Mas escreva o melhor que você puder. Lembre da sua esposa, do seu esposo, como você via ele no primeiro dia, quando você apaixonou, quando batia teu coração forte, cada vez que você se encontrava com aquela pessoa. Veja o teu filho como fruto desse amor. E comece a depositar a partir de hoje, mesmo que você tenha errado 20, 30 anos na sua vida, mas a partir de hoje, muda. Volte a enxergar essas pessoas como você via lá atrás, naquele momento de euforia, de festa, de vibração, de coisas novas na sua vida, de conquistas, de vitórias. E a partir do momento que você começar a enxergar a tua família como bem maior, o resultado vem. De pouquinho em pouquinho, você mudando o teu comportamento, você vai ver que o comportamento dos outros também muda. E se os outros não mudarem o comportamento, o problema não é seu, o problema é dos outros.
mas você está fazendo a sua parte. E isso tem que vir daqui, do coração, não por obrigação. Você tem que fazer por onde a sua família dá certo. Se o outro não estiver fazendo, não é problema seu, é problema dele. E a gente está numa família que foi combinada no plano espiritual. Os nossos avós, nossos pais, nossas uniões, nossos filhos. Não é nada acaso. Todos estão envolvidos nesses personagens, pai, mãe, tio, primo, avô, avó, filhos, irmãos. Todos nós estamos ali porque temos algumas afinidades, algumas passagens lá em outra encarnação que não deu muito certo e que é o momento de se fazer as pazes. Ninguém está naquele grupo familiar à toa. Todos têm um porquê. Então a gente não pode perder essa oportunidade de resgate, de perdão, de missão. Nós fazemos papéis. Hoje quem é filho pode ser o pai na próxima encarnação. Hoje o que é irmão pode ser um marido, uma esposa numa outra encarnação. Nós fazemos papéis para aprender, para crescer, evoluir espiritualmente. E o primeiro local, quando encarnados, que vai possibilitar essa expansão de consciência, de moral, de valores, de princípio, é a família. Se a gente falha na família, vai ter um reflexo no profissional, no meio de amigos, no meio das nossas decisões, fora de casa também. O insucesso vai ser fora tanto quanto é dentro. Ninguém é totalmente feliz indo trabalhar, se sentindo bem no meio dos seus amigos do trabalho e voltando para casa curvado, falando, putz, eu tenho que voltar para minha casa, eu não queria voltar. Ninguém é feliz assim. Muitas das vezes você vai trabalhar empurrando. Chega lá, pode ser até que mude a fichinha, né? Porque os amigos são mais bacanas. Todas as pessoas são perfeitas quando a gente não convive. Todas as pessoas são maravilhosas quando a gente não convive. Eu posso ter pessoas da minha família que eu amo, porque está longe de mim. Mas se eu convivesse, eu ia ter atrito. Porque a convivência geralmente gera atrito. Pessoas são únicas, os espíritos são únicos. Cada qual vem com uma vivência, uma bagagem. E às vezes dá atrito com a bagagem de um e do outro. Um gosta, o outro não gosta, um aceita, o outro não aceita. Um vai achar que é certo, o outro vai achar que é errado. Nós estamos pelas afinidades juntos, mas não é porque nós somos iguais. Nós temos afinidades, uma coisa ou outra bate, mas não é tudo. Então os atritos, as diferenças, aquela coisa de pensar diferente, de tomar atitude diferente, isso vai ocorrer em toda a família. Mas não pode ser um motivo de discórdia, não pode ser um motivo de ressentimento, não pode ser um motivo de desagregar essa família. Essa família, pelo contrário, ela tem que se unir. E nós temos uma preocupação muito grande em relação a isso, porque nos dias de hoje mesmo as pessoas não querem mais casar, as pessoas não querem mais assumir filhos. Tem pessoas que estão trocando filhos por cães, por gatos. Não está errado você amar um animal, mas só um animal não vai garantir a espécie humana. Nós temos que crescer e multiplicar, como está lá nas escrituras. Nós temos que dar oportunidade a outros espíritos de reencarnar. Mas as pessoas estão ficando retraídas quanto à família, porque é tanta família que está dando errado, porque se une de qualquer jeito, de qualquer forma, é lógico que vai dar errado. E aí a gente olha e fala, isso eu não quero para mim não. Eu não quero casar não. Eu não quero ter filho não. E aí, se não tiver convivência, como é que vai ter evolução espiritual? Como é que a gente vai aprender uns com os outros? Nós precisamos das convivências, e essas convivências, às vezes, elas ferem. Às vezes, elas não são perfeitas como nós imaginamos. A gente imagina um príncipe encantado e vai ser amor o tempo todo, e esse príncipe encantado quer jogar bola. Aí, esse príncipe encantado que quer jogar bola, ele tem o direito de jogar bola. Mas ele pode levar a esposa e o filho para assistir ele jogar bola, e de lá sair os 3 para almoçar. Integrar. E não assim, você sai com seus amigos e eu saio com os meus, o tempo todo. Lógico que a gente tem que ter o nosso momento com os nossos amigos também, ninguém precisa ficar colado o tempo todo. Mas tem pessoas que fazem isso uma rotina. Chega segunda, sexta, não tem conversa dentro de casa. Chega sábado, a pessoa quer ir para um barbeiro, para um cabeleireiro, cada um na sua. Aí chega no domingo, eu vou praticar um esporte, eu vou assistir uma novela, ou então eu vou para casa da minha mãe, você fica aí na tua casa, aí fica em casa.
E o filho, geralmente, ele se perde no meio dessa convivência de pai e mãe, completamente desantenado um com o outro. E a gente vai se desligando até chegar um momento que tanto faz, que é um convívio de, como é que eu posso dizer? É cômodo ter aquele convívio, pela situação financeira, pelo que já conquistou, de matéria, de casa, carro, coisas desse tipo. Aí não quer nem se separar, porque se separar vai ter um dano material, financeiro. Então vai convivendo. Uma vez eu perguntei para um policial, um amigo assim, né, um conhecido. Ele falava que ele tinha muitos bens, que ele tinha adquirido junto com a esposa dele, que também tinha um cargo bom, né, e eles tinham conseguido bens, eles moravam no Morumbi. E ele não amava a esposa, e os filhos estavam crescendo distantes dele. Ele falava, eu não tenho ninguém, eu sou solto. Eu faço bico a hora que eu quero, eu trabalho 24 horas direto, eu saio, ela não me pergunta para onde eu vou. A gente vive um casamento assim de conveniência. E os filhos estão crescendo, também não querem mais saber da gente. E aí eu perguntei para ele, mas até onde vale a pena isso? Que tipo de convivência vocês têm? Ele falou, nenhum. Nem como amigos a gente vive. É cada um na sua. A gente só tem em comum a casa e os bens. A gente faz uso dos bens que nós temos. Falei, gente, é um negócio muito vazio isso, é muito vago. Os filhos já estavam crescendo, não queriam saber dos pais, os pais não queriam saber entre si. E a única coisa que valia a pena era voltar para casa, tomar um banho, assistir um filme, cada qual no seu cômodo. Na época não existia nem internet ainda como existe hoje, celular, era início de celular. Então eu imaginava como que seria vazia a vida daquelas pessoas, porque não tinha nada a ver. Eram completamente estranhos uns aos outros. A única coisa em comum que eles tinham uma casa. E a casa não significava absolutamente nada, porque qualquer casa era casa para eles. Eles podiam dormir na casa dos amigos, que ninguém falava nada. Eles podiam viajar, sumir por um tempo, que ninguém falava nada. E a gente vê a molecadinha de hoje não muito diferente dessa situação também. Um olha para a cara do outro, se apaixona, e a gente sabe que paixão é algo que pega fogo e apaga rápido, mas a molecada não imagina que seja assim, imagina que é amor. Um pega na mão do outro, vamos juntar nossos trapos. Vai morar junto, aí começa. A família de um é de um jeito, a família do outro é de outro jeito. E convivendo, o que você traz da sua família, o que o outro traz da outra família, e aí começa a dar os atritos dentro de casa, onde saem até as violências domésticas, as agressões. Aí os jovens não conseguem controlar esse impulso todo da agressividade, acabam se separando. No meio disso tudo surge um filho. Aí o filho fica sem pai, porque o pai some, porque não quer saber da mãe. A mãe dá o filho para a avó e ela cai no mundo de novo, procurando um outro par. Um desequilíbrio completamente assim, infrutífero, que não leva ninguém para lugar nenhum. São encarnações que são perdidas. A gente não diz que perde tudo, porque tudo se transforma de alguma forma. Mas perdendo aquela página em branco que Deus dá, para você construir uma bela história de valores, de princípios, agregando no seu íntimo, no seu espírito, algo que vai te fazer ser melhor no futuro, tanto no presente como no futuro. Às vezes é tão gratificante quando alguém fala para mim assim, Patrícia, eu gosto de conversar com você, às vezes você tem uma palavra. Eu falo, então, mas nem sempre foi assim. Eu sempre tentei ajudar as pessoas, claro, na minha visão curta e grossa, inclusive. Mas hoje, através dos estudos, eu tenho uma consciência um pouquinho maior. Coisas que eu estou falando aqui, eu não segui. Hoje eu não tenho oportunidade de seguir porque eu não tenho mais o marido nem o filho próximo. O marido já desencarnou e o filho já cresceu e já foi morar sozinho. Mas, como a gente sempre fala, lá atrás eu não posso voltar e mudar. Aqui, hoje, eu não posso mudar, porque hoje eu não tenho nem o marido e nem o filho. Mas para uma próxima encarnação eu já estou mais preparada. Não está sendo perdido isso. Então, nunca é perdido você aprender. Em algum dado momento você vai utilizar. E se você não utilizar para você, você pode utilizar com os terceiros, as pessoas que surgem no teu caminho. Aí é onde cai essa coisa da pessoa falar para mim, eu gosto de te ouvir. Porque hoje eu tenho um conhecimento um pouquinho maior e eu posso falar. E a pessoa que está me ouvindo, quem sabe ela muda o trajeto dela a tempo para não viver a mesma situação que eu vivi ou vivo. Falar da nossa vida pessoal às pessoas não significa que a gente está ditando regras.
que a gente serve de exemplo, mas às vezes serve para reflexão do próximo. Poxa, isso aí que ela fez deu certo, quem sabe se eu fizer vai dar certo também. Pô, aquilo ali que ela fez deu errado, melhor eu não fazer, né? Porque vai que dá errado comigo também. As nossas experiências, elas contam a favor nosso, mesmo que deu errado. Sabe aquele bolo que você fez, você colocou um pouco mais de fermento? Você fala, meu bolo não deu certo, eu coloquei fermento demais. A outra pessoa vai lá e vai colocar menos fermento e o bolo dela vai dar certo. Ela tem o merecimento por ter feito um bolo correto, mas você também tem seu merecimento, porque você serviu de exemplo para o outro que não colocou tanto fermento. Conseguem compreender isso? Então, nas nossas famílias, nós erramos. Os nossos pais falharam em algumas coisas, os nossos avós falharam também. O meu avô era aquele tipo de cara que ele queria família todo domingo no almoço. Ele tinha a minha mãe, a minha tia, a irmã dela, e o meu tio, o irmão dela. À medida que eles casaram, eles tiveram os filhos e também levavam meus primos para esses almoços de domingo. O meu avô era o provedor da casa. A minha avó não trabalhava, só dentro de casa, era dona de casa. Ela lavava, cozinhava, é aquela coisa que ela só vivia para casa. O meu avô, de sábado, bebia, ia para boteco beber. Perturbava minha avó na volta do sábado, do boteco. Às vezes até batia na minha avó. Mas entre eles, aquilo ali era algo normal, porque a minha avó e meu avô também já vieram de famílias assim. A minha mãe e os meus tios, eles brigavam entre si nessas reuniões de domingo, porque eles não estavam ali porque queriam. É porque meu avô obrigava aquela família do domingo. Do domingo, todo mundo tinha que sentar em volta da mesa e almoçar junto. O que aconteceu quando meu avô partiu, quando ele desencarnou? Os meus tios, cada qual na sua casa, com a sua família, os filhos dos meus tios, meus primos, sumiram do mapa. Eu não tive contato com mais nenhum deles. Eu não fui criada com amor pelos meus primos. Para mim e para os meus primos, nós somos estranhos uns aos outros, porque não teve uma convivência familiar. Teve a obrigação de sentar em volta de uma mesa e almoçar junto, e sabendo que todo fim de almoço ia ter uma briga. Porque já que a gente não havia com aquele elo de amor, de respeito, então sempre tinha um estranhamento entre um e outro e havia briga. Sempre tinha uma briga de domingo. A gente já ia almoçando apreensivo, esperando da onde é que vai vir a briga hoje. Eu era bem pequenininha, eu lembro dessa história. Meu irmão ainda não tinha nascido. Eu fui ter meu irmão só com uns 16 anos. E aí, nessa fase, eu acho que eu tinha uns 6 anos por aí. Mas eu lembro como se fosse hoje. Todo mundo sentado em volta da mesa, começava bem, oi, tudo bem, beijinho, beijinho. Aí quando começava a se alimentar, um falava alguma coisa que o outro não aceitava, já começava aquele estranhamento na mesa. Porque não existia uma convivência. Ninguém ligava um para o outro para falar, oi, tudo bem? Bom dia, como é que você tá? Eu sou tão chata com os meus amigos, sou muito chata. Porque eu falo para eles assim, pelo menos um bom dia. Eu quero receber porque eu vou dar. Então eu peço, eu imploro, eu brigo para que os meus amigos estejam presentes comigo, para que a gente tenha um mínimo de convivência, porque é tão desagradável quando uma pessoa te procura só quando precisa, e isso acontece direto com as pessoas, inclusive no meio familiar. Você só vai conversar com alguém da tua família quando você está chateado. Você só vai conversar com alguém da família quando você está endividado. Se você tem uma convivência, se o tempo todo vocês estão trocando figurinha, se você tem um amor, um respeito, se você tem uma troca de reciprocidade de tudo o que ocorre na tua vida com um familiar, você não precisa nem falar que está com problema, porque só de olhar para você ele vai falar, poxa, hoje você não está bem, você está precisando de ajuda? Olha que diferença. Agora, se você não tem uma convivência, aí a pessoa fica ruim, ela fala, hoje é dia de eu conversar com a minha esposa, porque hoje eu não tô legal. Mas quando ele tava bem, ele ia jogar bola e deixava a esposa sozinha em casa. E os meus amigos, eu falo para eles, eu falo, olha, eu não tenho mais uma família grande. A minha família foi diminuindo. Hoje praticamente sou eu e meu irmão. Meu filho foi viver sozinho, não quer conversar comigo. Então hoje a reciprocidade, a convivência que eu tenho é mais com meu irmão. Então eu sei o que acontece com ele sabe o que acontece comigo, a gente está ali trocando figurinha. No dia a dia, os meus amigos acabam sendo essa parte da família que falta. E eu falo para eles, eu preciso de vocês. Então estejam comigo sempre, pelo menos um bom dia. Porque no dia que eu falar que tá doendo alguma coisa, ou que eu estou muito feliz, é algo normal, fazendo parte daquela convivência.
É tão desagradável quando você nunca recebe um bom dia de alguém, aí a pessoa liga para você ou manda uma mensagem e fala: Oi, Patrícia, tudo bem? Eu até tremo, falo: Nossa, essa pessoa nunca fala comigo, você está perguntando se está tudo bem comigo, adivinha? Na verdade é ela que não deve estar bem e ela está me procurando só para descarregar o que ela não está bem. Você já nota que a pessoa está te procurando porque ela não tem ninguém e ela tem um interesse de te procurar. Isso não é sentimento de família, isso não é reciprocidade. Então a gente tem que notar as diferenças de comportamentos e falas nossas que são gotinhas que acabam transbordando e encerrando ciclos, sendo que esses ciclos deveriam ser não eternos, mas duradouros, né? As famílias estão se acabando assim muito rápido. Os casamentos antigos não acabavam porque as pessoas eram cordeirinho diante daquela situação, até por uma questão religiosa, né? Que quem separasse ia para o inferno. A mulher viúva não podia casar de novo porque ela era impura, não tinha todos esses conceitos. Então isso aí segurava o casamento. Mas hoje não segura mais. Hoje o casamento, geralmente, ele é seguro por uma questão financeira. As pessoas estão acomodadas nos ganhos que elas tiveram materialmente e elas não querem se separar. Mas não fazem de tudo para conviver bem. Aí vivem aquele verdadeiro inferno, né? Aí é ruim no trabalho, é ruim em qualquer lugar, porque a casa tá ruim, tudo fica ruim. Aí tem uns que falam assim, como tá muito ruim minha vida, eu vou arrumar uma válvula de escape. Aí vem as traições, vem as mentiras. Isso aí não vai complicando ainda mais a situação? Eu sempre falei com pessoas com quem eu tive relacionamento, eu falava assim, você não percebe que você está piorando a situação, colocando uma terceira pessoa? Não é mais fácil você consertar aquilo que você tem do que você ficar remendando com outros e outros e outros e colocando mais gente no meio dessa história? Não embola mais ainda o meio de campo? Não é pior você ter que ficar justificando, mentindo, porque você não quer arrumar encrenca dentro de casa? E essa mentira depois aparece e a encrenca fica ainda maior? É isso que a convivência não permite. A convivência tem que ser sincera. A convivência tem que ser de confiança, de respeito, de dedicação um ao outro. É aquele velho chavão do que Jesus dizia: fazer ao outro o que gostaria que fizesse com você. Quando a gente realmente levar essa frase ao pé da letra e colocar ela em prática, a convivência familiar, que é o nosso primeiro grupo e o mais importante dentro de uma encarnação, ele vai dar certo. Pense nisso.